Bom dia, eu sou Flávio Gomes de Barros e estamos juntos em mais um domingo. Nós conversamos hoje em Contextualizando com a professora e escritora Ana Cláudia Laurindo, formada em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Alagoas. Ela tem mestrado em Educação Brasileira na linha História e Política e, além disso, tem 5 livros já publicados. É também coordenadora do coletivo de mulheres que escrevem. Ana Cláudia é uma das participantes da 11ª Bienal Internacional do Livro, que acontece de 31 de outubro a 9 de novembro aqui em Maceió. Bem-vinda, Ana Cláudia, aqui ao nosso Contextualizando. É uma alegria enorme poder falar para Alagoas sobre o que nós temos de bom com essa perspectiva da Bienal que se aproxima. Exato. Bom, para começar, como explicar o que seja o coletivo de mulheres que escrevem? É uma joia rara que nós temos aqui, inclusive é admirada em vários lugares do Brasil, porque é um conglomerado cultural que nasceu da necessidade de mulheres que escrevem, que leem, que apreciam a cultura letrada e não tinha um espaço que coubesse todas. Porque já existiam alguns, mas eles eram restritos, então tinha muita gente que ficava de fora. Criar o coletivo Mulheres que Escrevem foi permitir que muitas vozes diferentes se aproximassem e ecoassem. Então, hoje é um lugar de deleite, de alegria, de reconhecimento e, o melhor, de produção de conhecimento escrito bem terroir, territorial, bem nosso, e tem muita gente feliz com isso. São quantas participantes, Ana? Nós temos uma média de 40 mulheres que frequentam os encontros do coletivo, porém, entre estas, nem todas são escritoras e também é permitido ir sem escrever. Mulher que aprecia, que lê, que percebe que esse convívio eleva a sua própria experiência existencial. Então, entre estas 40 mulheres, nós temos cada vez mais escritoras publicando livro. E na Bienal vai ter um verdadeiro, assim, um boom, sabe? Uma explosão de lançamentos de livros de mulheres pela primeira vez. É isso que eu ia perguntar. É a primeira vez que esse grupo participa da Bienal? Esse grupo existe desde 2019. Durante a pandemia, nós ficamos com aquela vida online, como todo mundo, né, que sobreviveu, ficou um período online, e reagrupamos de 2023 para 2024. Então, a primeira experiência de Bienal, que é assim um gesto de muita parceria vindo através da Universidade Federal de Alagoas conosco, na pessoa do reitor, do José Aldo Tonholo, e também do professor Heraldo Ferraz, através da EduFal. Nós tivemos assim um verdadeiro séquito de torcedores, né, vibrando para que nós tivéssemos esse stand. Então, é a primeira vez que nós temos o stand e ele é um stand verdadeiramente de gosto coletivo, porque foi muita gente participando, empenhado para garantir a nossa participação e uma outra camada imensa de gente se preparando para mostrar o rosto como pessoa escritora. Existe, Ana, alguma linha editorial pré-concebida para esse grupo coletivo de mulheres que escrevem? A proposta é agregar. Então, essa proposta ela já nasce com caráter de diversidade. Então, nós não temos uma regra, um rigor em gênero literário. No entanto, nós conseguimos ter um leque muito representativo de variados gêneros, porque nós temos romance, poesia, história, nós temos literatura científica, nós temos literatura acadêmica. Então, a mulherada está com a bola toda. Falando sobre a Bienal, como é que se explica que num estado pobre e com bastante analfabeto como Alagoas, se tenha um evento literário com tanto sucesso como é a Bienal? Olha,
entre as contradições das sociedades excludentes, né? E nós temos algumas que são muito vantajosas. Por exemplo, um estado pequeno como Alagoas e que, infelizmente, ele ainda contabiliza índices sociais muito desfavoráveis, mas tem a 11ª Bienal acontecendo, enquanto que nós temos no sul do Brasil um estado como Paraná, que teve a sua primeira Bienal agora em 2025. Então, ela vai ocorrer agora em outubro também, a Bienal do Paraná, é a primeira. Então, isso significa que esse movimento estruturado dentro da Universidade Federal de Alagoas traz um benefício para a sociedade alagoana que é fabuloso. E é muito bom dizer isso, para que as pessoas sintam orgulho de serem alagoanas, sabe? Por exemplo, os nossos filhos, eles têm memórias de participarem de bienais desde muito cedo. Isso é uma riqueza. Então, Alagoas tem problemas políticos, estruturais? Sim. Mas também existem fatores que nos dão orgulho e nós precisamos disso para equilibrar essa nossa balança, nesse senso de pertença, em que a gente não fica amargo, mas que a gente tem esperança, porque a esperança ela é um combustível para transformações. E o interessante é que a Bienal Internacional do Livro da Universidade Federal de Alagoas, ela cada ano ela renova o seu sucesso de público e de vendas. Sim, porque Bienal, ela é um grande comércio, envolve variados interesses, existe um pacto com editoras, com um comércio editorial que é nacional e internacional, mas o mais importante é que ela reúne diversas propostas dentro de um evento literário grande e o formato cultural do evento, ele abre perspectivas para muitas situações. Por exemplo, é comum nas bienais que são feitas pela Universidade Federal de Alagoas a participação da sociedade civil em mesas, salas, rodas de conversa. Eles abrem editais que permitem participação popular. Então, é um espaço onde vai quem quer fazer o bem feito. Olha, nós precisamos desse incentivo. Então, se existem críticas a serem feitas a bienais, que elas sejam, porque as sociedades democráticas elas têm o louvor de permitir críticas, mas é necessário reconhecer o valor que um evento dessa monta possui. E qual vai ser a sua participação, Ana Cláudia Laurindo, nessa Bienal? Eu já participei de várias bienais, porque como eu já lancei livros, eu comecei a lançar livro em 2012, então já participei de várias bienais, eu já participei de mesas em bienais, eu já trouxe experiências com a Academia Matrizense de Letras, que tinha lá em Matriz de Camaragibe, eu também trouxe essa experiência para bienais, mas o que eu vou viver esse ano é extremamente especial, porque eu estarei como coordenadora do coletivo Mulheres que Escrevem e a pessoa que durante muitos meses ficou no bastidor de um estande organizando lançamentos de mulheres, né? Livros de mulheres, algumas que já estavam nesse mundo literário, outras que tímidas ainda se ocultavam e eu estive lá do lado incentivando. Eu editei vários livros durante esse tempo, eu fico empolgada quando eu falo disso. Cansei, fui madrugadas adentro, mas era preciso fazer isso acontecer. E tem uma coisa rica nessa história. Nós também temos homens que vão lançar livros no nosso estande porque eles são escritores parceiros. Nós, mulheres que escrevemos, nós não queremos ser lidas apenas por mulheres. Nós também queremos que os homens leiam os nossos escritos, assim como nós lemos o que os homens escrevem. Então não é um apartheid, é apenas uma elevação de reconhecimento, mas nós somos parceiras dos homens. E eu vou estar ali coordenando todo esse movimento e lançando o livro também. Porque nessa Bienal eu vou lançar o meu primeiro romance, isso é muito marcante. Você já conhece algum trabalho que eu fiz? Eu já dei alguma entrevista sobre livros e eles eram muito numa perspectiva sociológica, analítica, né? Com um perfil acadêmico, político. E agora eu estou muito mais solta, porque eu vou lançar um romance.
E esse romance, ele tem muito de alagoano. Eu gosto disso, por ser alagoana e por saber que Alagoas é um território muito estigmatizado lá fora, eu faço questão de marcar a minha terra, de mostrar a cultura da minha terra, a forma como as pessoas se relacionam e como as pessoas são felizes nela. Bom, vamos agora a um breve intervalo comercial e daqui a pouco você, Ana Cláudia, vai nos dizer que romance é esse. A gente volta daqui a pouco nessa conversa com Ana Cláudia Laurindo. Até já. Estamos de volta com o programa Contextualizando. Comigo, a escritora Ana Cláudia Laurindo. E aí, vamos voltar a falar sobre o seu romance, o primeiro romance que vai ser lançado nessa Bienal Internacional do Livro, de 31 de outubro a 9 de novembro. Qual é o título desse romance? Viestes me buscar. Este é o título do romance. Ele trata de uma pessoa que migra de União dos Palmares, que é a terra dos meus familiares paternos. Uma boa parte dessa história vem de memórias dessas minhas heranças familiares, né, culturais. E aí, migrando há toda uma trama onde o indivíduo que sai daqui com uma perspectiva de mundo e se vê diante do mundo hostil, que é São Paulo, por ser muito grande, por ter muitas formas de tratamento. Ali se desenrola a trama, mas ali ele encontra outros migrantes, ele encontra pessoas que migram do Pará, ele tem uma vivência muito desafiada por situações que ele não conhece aqui. E no final, ele volta para Alagoas e Maceió vira o cenário do romance. Então, Viestes me buscar é algo para alagoano ler e perceber o que nós temos de bom aqui e como é bom falar bem de Alagoas. Outro trabalho seu, o que você teria a dizer sobre o seu livro Deus e Política, Enredo da Morte no Brasil? Então, Deus e Política, Enredo da Morte no Brasil, eu posso dizer que é o livro que eu mais vendi até hoje. É o livro que viaja pelo Brasil todo e até para fora do Brasil. Esse livro eu escrevi na pandemia e ele é um livro de reflexão espírito social, porque ele faz uma análise da vivência espírita e o contexto sociológico do momento da pandemia e no pós-pandemia sobre comportamentos, vivências e pensamentos de pessoas espíritas. Então, não é um livro religioso, ele é um livro sociológico, mas ele tem uma base espírita muito forte. E é isso o que o tornou tão atraente para o público leitor, né, desse nicho espírita, mas depois dele eu já fiz um complemento, digo, mais maduro, porque nós que escrevemos, a cada livro nós vamos ficando um pouquinho mais sabidos, sabe? Aquela experiência, ela vai ficando meio que numa perspectiva de Vygotsky, que a partir do momento que a mente se abre, ela não se fecha mais, mas ela precisa alargar para o conhecimento, aquela perspectiva construtivista de educação. A literatura, ela também faz isso. Então, nós não podemos permanecer no mesmo ponto em que estávamos quando lançamos um livro. A proposta sempre é, após aquele livro, o outro ser mais ousado, ser mais audacioso, ir um pouco além. E eu acho que eu consegui fazer isso com Revolução Política dos Espíritos, porque ele é um salto de Deus e política para uma análise humano-espiritual. E aí já é bem deslocado de um nicho meramente espírita, ou espiritista, ou espiritualista, porque é uma versão de compreensão da reencarnação e dos processos evolutivos como algo político. Ou seja, é um afastamento da ideia virtuosa religiosista, mas é um aprofundamento de uma perspectiva ética e estética de existência humano-social.
Eu não sou bom ou boa porque eu cumpro ritos, porque eu dou sopa, porque eu faço caridade. Eu sou bom ou boa quando eu colaboro para que o mundo realmente seja bom através de uma ética de convívio, de uma ética de cuidado, de cultivo e de expansão da consciência. Ou seja, não é uma performance, é uma conquista. Outro livro seu, Hibridismo Cultural Alagoano, o barro de onde viemos. Então, o que dizer esse livro, o Hibridismo Cultural Alagoano, eu acho que ele cumpre uma função interessante de mostrar a identidade que nós temos e a associação com as relações de mando, que são muito marcantes na história de Alagoas, e a manutenção também das desigualdades, toda essa disparidade de acessos que nós temos. Então, ele é um livro muito focado na questão da identidade alagoana. Desses 5 livros, com qual deles você mais se identifica? É difícil dizer. A gente se identifica com o que está nascendo. Então, Viestes Me Buscar é a grande paixão dessa hora, porque ele ainda está saindo do forno. Ele em breve estará fisicamente em minhas mãos e eu já estou ansiosa por isso. Então, eu acredito que ele é o meu momento de superação de uma linha de escrita para uma outra completamente diferente. E essa ousadia ela é necessária para todo artista, em onde quer que ele atue. Outra questão, você é adepta do espiritismo, né? Como é que o espiritismo entrou na sua vida? O espiritismo entrou na minha vida de uma maneira, assim, muito acolhedora. Porque, como pessoa leitora e pessoa inquieta, eu comecei a não ficar muito acomodada ou satisfeita dentro do que eu tinha como rotina de fé. E o espiritismo ele me deu suporte para muitos questionamentos, para muitas novas crenças, novas descobertas. No entanto, hoje eu sou uma pessoa espírita laica e isso é uma coisa assim muito nova e muito desafiadora, e a minha escrita ela se dá dentro dessa perspectiva, que é uma junção de ética social com ecológica que vai muito além de qualquer ritualidade. Eu sou boa se eu me sentir fazendo essa prática social prescrita como virtude. Não, eu preciso ser espírita 24 horas por dia, onde quer que eu esteja. Eu preciso ser uma pessoa que sabe que tem compromisso consigo e com o próximo. É uma nova forma de sentir, de viver o espiritismo. E como explicar para o leigo, que eventualmente está nos assistindo agora, o que seja espiritismo? Como definir? O espiritismo, ele é antigo. Existem estudos que mostram que o espiritismo é uma coisa ligada a comportamentos e compreensões sobre a continuidade da vida, que é muito mais antigo do que mesmo os escritos de Allan Kardec. Mas Allan Kardec, ele foi um professor francês que fez toda uma interpretação das mensagens e explicações dos espíritos desencarnados para ele através de médiuns. E ele compilou estas informações em 5 obras básicas. No século XIX, a Europa viveu um frenesi com fenômenos espíritas que se apresentavam. Por quê? Porque existia uma necessidade de comunicação dos seres desencarnados com os encarnados. Os estudiosos de hoje dizem que já não é mais necessário ter esses fenômenos. O mais importante hoje é pensar a vida numa perspectiva de respeito por ela, de conservação, porque quando nós temos consciência de que somos eternos enquanto espíritos, nós conseguimos resistir a vários arrastamentos, tanto morais quanto físicos, para a destruição do corpo, da vida, do planeta, das outras espécies. Então, o espiritismo é uma ética de amparo, de cuidado, de preservação. E, como tudo o que acontece na nossa sociedade, existem várias linhas de interpretações, de atuações. O Brasil é um país híbrido
principalmente em manifestação espiritualista. Então, o Brasil tem várias formas de se acreditar em reencarnação, de se acreditar em comunicação dos espíritos. O Brasil é lindo e o Brasil é fantástico. Por isso, nós não temos aqui uma única forma de acreditar na espiritualidade, mas nós temos muitas e todas são válidas. Bom, Ana, com tanta prática religiosa no mundo, como é que se explica tanta violência também? É porque a violência, ela não é algo que se combate com moralismos ou com receitas, mas nós temos uma estrutura de sociedade que desde a sua formação, ela teve a vitória de grupos sobre grupos, ela teve a violência como um instrumento de dominação e de expansão. É por isso que nós precisamos das áreas como filosofia, como sociologia, para superarmos a necessidade da violência. Ela esteve no primitivismo humano, mas ela não precisa continuar. Ela continua porque existe uma resistência humana a essa evolução, que é exatamente isso, onde no livro Revolução Política dos Espíritos, nós conseguimos formalizar um diálogo. Quando nós percebermos que não precisamos vencer tudo pela destruição, nós estaremos evoluindo. Hoje em dia a gente tem de reconhecer também que existe o sentimento muito forte de egoísmo. As pessoas só pensam em si próprias. O que é que estaria a ver com a humanidade? Isso não é um caso específico do Brasil. Enquanto nós não nos reconhecemos no outro, nós continuamos nos enganando de que somos mais importantes que o outro. Porque, olha, exemplos de quanto é importante preservar as coletividades e as diversidades nos é dado desde sempre pela biologia. Hoje, eu tenho dito nos últimos dias que eu não consigo mais ter ídolo humano nenhum. E eu só consigo idolatrar hoje a natureza, porque a natureza ela é maravilhosa em seus exemplos. Olha como a natureza é solidária. Ela tem fúria, ela tem transformações, mas ela tem reconstruções. E todas as reconstituições da vida que a natureza faz, porque a vida nunca se perde para ela, ela renova, ela é amplamente solidária. Então, talvez estejamos precisando olhar mais para a natureza e aprender mais com ela. Falar um pouco agora mais especificamente de literatura. Qual é, na sua opinião, o maior escritor alagoano? Nossa, é difícil dizer isso, porque existem períodos em que alguns alagoanos conseguiram se destacar, né, de maneira muito intensa, e nesse período, um pouquinho mais para trás, eu tenho um louvor muito grande por Graciliano Ramos. Não é por ele ser um homem perfeito, mas é pela história dele. Graciliano Ramos, ele foi letrado aos 9 anos de idade, ele tinha dificuldade de aprendizado, e isso está no livro Infância, que é a autobiografia que ele mesmo escreveu. Então, ele enfrentou problemas de escolas de má qualidade, ele enfrentou dificuldades dos pais que fizeram migração para sobreviver, e mesmo assim ele conseguiu ser genial, ele conseguiu levar Alagoas para o mundo. Então, eu tenho uma grande admiração, uma paixão por Graciliano Ramos. Agora, trazendo para a contemporaneidade, e pedindo licença a todos os escritores maravilhosos que Alagoas tem, eu tenho uma verdadeira admiração pelo Odilon Rios. O trabalho dele, a escrita do Odilon, é uma escrita para quem quer entender Alagoas. Não é para quem tem olhar de buscar louvar deidades políticas. Ele fala com uma precisão histórica, assim, tão cirúrgica. Eu tenho muito respeito pelo trabalho dele. Não é um trabalho muito incentivado pelos órgãos estatais, pelas próprias referências de cultura letrada de Alagoas, mas ele tem uma insistência fabulosa. Ana Cláudia Laurindo, muito obrigado pela sua presença aqui em Contextualizando, e a gente abre um espaço agora para você dirigir uma mensagem final a quem está nos assistindo. Eu quero falar para você que tem experiência de Bienal, que essa vai ser mais interessante que as outras, porque nessa vai ter o coletivo Mulheres que Escrevem. E para quem nunca foi, não deixa de ir. De 31 de outubro a 9 de novembro, vai na Bienal e procura o estande do coletivo Mulheres que Escrevem.
Ok, você pode rever essa entrevista no YouTube da TV Pajuçara. O programa Contextualizando de hoje fica por aqui. Um bom final de semana.